Hello, my name is Patricia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre superlative, os superlativos. Gente, vocês lembram que nós conversamos a respeito de comparativo, né? Então, quando eu comparo uma coisa com a outra, uma pessoa com a outra, um lugar com o outro. Quando eu falo de superlative, eu vou comparar um com vários outros, tá? Então, por exemplo, eu comparo uma pessoa com as outras da sala, né? Ele é o menino mais alto da turma, então é um com vários outros. Este é o melhor restaurante da cidade, né? Este é o lugar mais frio no país. Então, eu comparo um com vários outros. Então, isso seria o superlative. Quando nós falamos de superlative, gente, eu também tenho o superlative of superiority, o superlativo de superioridade, que é o menino mais bonito da festa, né? Então, gente, eles são divididos da mesma forma do que os comparativos, em short adjectives e long adjectives, ok? Os short adjectives são os mesmos, eles continuam sendo aqueles que têm entre uma e duas sílabas. Então, um e dois sons, ok? O que acontece? Alguns exemplos. Por exemplo, tall, lembra? Big, happy, são alguns dos short adjectives, ok? Superlativo de adjetivo curto, pessoal, eu sempre vou usar o the, o adjetivo com est, tá? Para formar o mais alto, o maior, o mais feliz, tá? Então, por exemplo, tall vira o quê? The tallest. Big, the biggest. Gente, as mesmas regras do comparativo. Consoante, vogal, consoante, eu faço o quê? Dobra a consoante. Mesma coisa, ó, o happy termina por Y, faço o quê? Tiro o Y e vai virar o quê? The happiest, com I-E-S-T. As regrinhas são as mesmas, tá? Só que eu tô comparando um com vários. Então, por exemplo, São Paulo is. São Paulo is the biggest city in Brazil. Então, eu não estou mais comparando São Paulo com Curitiba, ou São Paulo com Rio, ou qualquer coisa assim. Eu estou falando que São Paulo é a maior cidade no Brasil. Então, eu estou comparando São Paulo com todas as outras cidades do Brasil. Good? O que mais, gente? E daí, quando eu falo de de long adjectives, yes? Os adjetivos que têm mais de duas sílabas, né? O que acontece? Como eu formo o superlativo? São os mesmos, gente. Então, por exemplo, beautiful, expensive, são intelligent, yes? São long adjectives. Eu sempre vou usar o the most e o adjetivo. Então, the most beautiful, the most expensive, yes? Por exemplo, I can say, Paul is the most intelligent boy in my group. Então, por exemplo,
Eu estou comparando o Paul com todos os outros meninos do meu grupo. Então, Paul is the most intelligent boy in my group, ok? Quais são as exceções, pessoal? As mesmas, tá? Good, bad e far. Lembram que não existe, da mesma forma que eu não posso usar como melhor e pior, né? Aqui eu vou usar o quê? O melhor de todos, por exemplo, the best. Aqui no bad fica o the worst. E o far, the furthest. Ok? The furthest. Então, o que acontece, gente? Ó, superlativo de superioridade. Eles colocaram algumas frases que foram extraídas do texto da aula anterior. Então, se vocês olharem no texto da aula anterior, foi usado muitas vezes o superlativo, tá? E eles vão colocar todas as regrinhas dos short adjectives, como nós conversamos, tá? E dos long adjectives. Também do que? Das exceções. E da mesma forma, gente, que existe comparativo de superioridade e de inferioridade, lembram? Aqui também existe o superlative of inferiority. Gente, a mesma coisa. Quando eu falo de superlativo of inferiority, o que vai acontecer? Quando ele for um short adjective, igual no comparativo, eu só inverto o adjetivo, tá? Não tem outra forma. Agora, quando ele for um long adjective, eu vou usar o the most para superioridade e o que eu vou usar no inferiority? The least, tá? O menos alguma coisa. Então, se eu falar assim, ó, this car is the least expensive one in this store. Então, imagine que nós estamos numa loja e eu falo assim, ó, this car, este carro, é o menos caro nessa loja. Então, this car is the least expensive one in this store, ok? Então, aqui nós temos também sobre o superlative of inferiority. Leiam todas as regrinhas, tá? Gente, aqui esse exercício, vocês vão ter um listening, ok? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vão ouvir o texto, tá? E vão completar as frases que estão, as palavras que estão faltando de acordo com o listening, ok? De acordo com a informação que vocês tiverem. Então, o que acontece, gente? Vocês vão ter que ouvir várias vezes, né? Porque eu não tenho como falar de superlativo, falar de textos, né? Se vocês não ouvirem muitas vezes. Então, por exemplo, listen and fill in the blanks with the missing information. Então, vocês vão ouvindo, tornadoes are natures, e vão dando pausa. Escutou? Deu a pausa, escreve, continua, solta o áudio, né? Então, por exemplo, ó, tornadoes are nature's most violent storms. Então, vocês vão fazer o quê? Vão completar lá, most violent, ok? E vão continuar. They come from powerful thunderstorms in the USA. They are the most typical, ok? Então, vocês vão ter que fazer como o exercício? Sempre ouvindo o áudio.
Não existe outra forma. Ouve o áudio, vai dando pausa e vai completando, tá? Acabou de completar o texto, faça o quê? Leia tudo e veja se tem alguma palavra ainda que vocês não entendam e procurem no dicionário. Depois vocês vão comparar o texto com os colegas de vocês. Good? So, have fun and see you next time. Goodbye!